Olá, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alan e hoje faremos uma apresentação, um review da Bíblia Sagrada, da última tradução do Padre Manuel de Matos Soares, feita a partir dos manuscritos originais, com a colaboração do Padre jesuíta Luiz Gonzaga da Fonseca e especificamente para o Novo Testamento, também o do professor Dr. Manuel Madureira, mas levando em conta a versão latina da Vulgata Sisto Clementina, já traduzida pelo Padre Matos anteriormente, que nós já apresentamos aqui no canal, essa versão aqui. Sim, antes de morrer, né, o Padre Matos fez uma tradução da Sagrada Escritura a partir dos originais, que é essa aqui, publicada pela editora Eclésia. Atendendo aos pedidos, né, dos últimos papas, a partir de São Pio X e dos sucessores, que nós vamos ver lá na nota editorial. Eu vou deixar o link do site Obras Católicas, dessa Bíblia aqui, né, para quem quiser baixar em PDF, na descrição do vídeo, tá? A do PDF é a mesmíssima dessa aqui, porém está em português da época, tá? A do PDF está no português antigo, sem as atualizações recentes dos acordos ortográficos, tá? Eu acho válido ter em PDF, porque mesmo se você depois comprar a versão impressa, tá bom? Bom, diferente do Novo Testamento da mesma editora Eclésia, que é esse aqui, ó, que eu já apresentei aqui no canal, de capinha preta, né? Esse aqui é o Novo Testamento da editora Eclésia, né? Ela não traz, essa aqui não traz as revisões recomendadas pela Neo Vulgata, tá bom? Mas resgata e imprime o puro texto traduzido a partir dos originais do Padre Manuel. Aliás, a finalização do texto da Neo Vulgata só aconteceria bem depois que foi publicada essa versão aqui. Então, nós temos 4 versões já, né? Para quem não tinha nenhuma versão, eu tenho 4 aqui já das traduções do Padre Manuel de Matos Soares, tá? Então, eu tenho essa aqui, né? E de todas eu tenho um review, tá? O Novo Testamento, vamos ver se vai caber tudo aqui no mesmo vídeo. E esse Novo Testamento da editora Navarro, deixa eu pôr aqui em cima. Então, eu tenho aqui o texto puro da antiga Vulgata Sisto Latina, que é essa aqui, do site Obras Católicas. Nós temos os evangelhos da editora Quadrante, do texto da antiga Vulgata com as revisões da Neo Vulgata, que eu já apresentei no canal, tá? Da editora Quadrante. O Novo Testamento da editora Eclésia, do qual eu já falei, e esta última, que é a tradução do Padre Matos Soares a partir dos originais, tá bom? Mas levando em consideração a Vulgata, o texto da Vulgata, tá bom? Que é essa daqui, tá bom? Ela atualiza no geral o português, mas mantém, no geral ela mantém, aliás, o português da época, tá? Atualiza alguma outra coisa só, tá bom? Diferente dessa aqui, né, que atualiza mais o português. É curioso isso, né? Bom, um alerta, como nós já postamos aqui no canal um review da Vulgata Sisto Clementina, que é essa daqui, né? Eu recomendo que você veja aquele vídeo, que eu vou deixar na descrição, pois eu não vou repetir o que eu falei dessa daqui, né? Do Padre Matos, eu não vou repetir agora por causa do tempo, tá? Então, quais as dimensões dessa Bíblia aqui? Ela tem, então, 14 centímetros de largura, 21 centímetros de altura e 4,5 de grossura. Ela é bem grossa, tá? E 2.096 páginas, tá bom? É uma Bíblia grande. A capa é feita em papelão duro, de qualidade média, tá? Um papelão de qualidade média. Na frente nós temos a gravura de uma espécie de um pórtico, esse desenho aqui, um portal de uma igreja ou templo, ó. Essa mesma gravura daquela versão lá antiga do Padre Matos, que já foi editada, né? E já foi vendida lá na época, tá? Só que essa daqui é de um material inferior. Aquela é feita de um tecido, tinha base um tecido, era melhor a capa. Essa é um papelão, né? Não é ruim, mas não tem aquela mesma qualidade.
Como na versão a partir da Vulgata, essa tradução realizada dos originais é mais uma tradução formal e literal, né? Que prima pela fidelidade aos manuscritos, de ótima qualidade, aliás. Eu posso afirmar que é das melhores, é uma das melhores traduções que eu já vi até agora. Olha que eu tenho bastante reviews de Bíblias aí, que eu vou pôr aí na descrição também, das outras Bíblias que eu já fiz. Além de algumas versões protestantes que eu tenho também, que eu não fiz o review. A atualização para o português falado atualmente se deve ao bom trabalho da editora Eclésia, tá bom, gente? Que conserva ainda no texto alguns termos antigos, o Job, por exemplo, né? Quando fala de Jó, mantém aquele Job do português antigo lá, com o B, por exemplo, que a versão Vulgata das editoras Realeza e Tradição, essa daqui, ela já deixa como Jó sem o B. Né? Cumpre notar que o nome inefável de Deus, o tetragrama hebraico, é traduzido sempre por o Senhor, Adonai no Antigo Testamento e Kyrios no Novo Testamento, tá? Que na verdade são títulos atribuídos a Deus e ao seu Filho Jesus, que significam o Senhor, o dono, o eterno, o dominador, o imperador, o transcendente, o todo-poderoso, etc. Tá bom? Usa o tu para se referir a Deus e não o plural majestático vós, tá bom? Que vemos nas Bíblias Ave Maria e de Aparecida, por exemplo, que a igreja também usa o plural majestático na liturgia. Diferente da versão Vulgata, esta não vem com figuras, tá? Não vem com imagens, não vem com figuras, mas traz somente os textos, o texto sagrado, tá? E não tem também os recursos extras que tem no final dessa Bíblia aqui, né? Que é o índice bíblico temático, o índice do lecionário da missa e saltério de São Pio X, e só apresenta o texto sagrado mesmo, tá bom? Esta é uma tradução referência, assim como essa Vulgata anterior, né? Das mais fiéis e confiáveis, tá? Porém, como aquela não possui a maioria dos recursos da Bíblia de estudo, servirá mais para leitura, tá? Para meditação, para comparação e até correção de outras traduções, ok? Então, não é uma Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia de meditação, contemplação, oração, muito fiel, tá? Ao texto sagrado. Bom, a cor das folhas é um padrão amarelado, diferente da versão Vulgata, né? Tá vendo? É mais amarelado. Essa aqui é o padrão, é branco, ó. Ó a diferença. Porém, de qualidade média, tá? As folhas não são tão finas, mas não são tão grossas também. Essa da Vulgata é bem melhor. A qualidade um pouco melhor, né? Do que essa daqui, da Eclésia. Melhor do que muitas Bíblias por aí. Os nomes dos livros sagrados no índice, né? Aqui nós vemos os nomes dos livros sagrados, tá? Tem alguma diferença das Bíblias modernas. Traz a nomenclatura da 70, né? Traz a nomenclatura moderna, tá? E não a da Vulgata e da 70, como eu apresentei lá no vídeo da Vulgata. É curioso que aqui só Oséias, né? Não vem com o designativo de profeta, né? Se a gente pegar aqui, todos os profetas vêm com profeta, 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 só Oséias não vem profecia de Oséias, né? Não sabemos a razão. Quanto aos dois livros deuterocanônicos de Macabeus aqui, né? Permanecem no final do Antigo Testamento, no mesmo lugar em que estão lá na Vulgata, tá bom? Aqui, antes de começar o Novo Testamento, são os últimos livros do Antigo Testamento, 1º e 2º Macabeus. Nas páginas 9 e 10, nós vemos aqui a nota editorial, né? Ou a sinopse, né? Eu recomendo que se leia. Eu até ia ler isso aqui tudo, né? Mas não vou ler por questão de tempo, tá bom? Mas conta a história, que é a última versão, nesse inteirinho o padre morreu, né? O padre Manuel de Matos Soares morre ao terminar essa tradução, tá? Aqui tem um agradecimento, uma bênção do próprio Papa Pio XII, né? Tá? A versão Vulgata não traz essa aqui, lógico, porque não existia ainda, né? Essa versão aqui dos manuscritos originais. O que mais podemos dizer? Tem as diferentes introduções, né? Tem algumas semelhantes, tem algumas diferenças, né?
esse prólogo, só essa versão que traz, né? É bom ler, tá bom? Aqui é interessante que cita a Bíblia, lá na época, a Bíblia dos monges de Maria de Souza, que é a Bíblia Ave Maria, já estava sendo escrita. Esse prólogo aqui é do próprio Padre Matos, tá? Soares. Essas introduções aos livros sagrados, geralmente, essa introdução geral e essas introduções, geralmente são iguais às da Vulgata, tá? São breves, com informações essenciais, tá bom? São pequenas introduções, porém boas, tá? Sobre essas introduções aqui, eu recomendo que você veja o vídeo lá da Vulgata Sisto Clementina. O texto sagrado vem em uma só coluna, né? Ó, uma só coluna, não dividida em duas, né? Os capítulos, o mesmo acontece com as introduções, que vem numa coluna só. Os números dos capítulos são maiores e de melhor visualização do que da Vulgata. Da Vulgata, você vai ver lá que são números pequenos, mas aqui é um pouco maior, tá? Já os versículos estão numa fonte pequena e não muito clara, tá? No meio do texto, não permitindo a localização, né? Rápida, né? As da Vulgata são melhores. Engraçado que aqui o capítulo é melhor e o versículo é menor. É menor do que da Vulgata. Aqui na Vulgata, os capítulos são pequenininhos, ó, e os versículos são maiores. Interessante. São questões das editoras, né? A exceção feita somente aos livros sapienciais, tá bom? Por quê? O que acontece lá nos livros sapienciais? Os títulos e subtítulos, né, e os versículos vêm na margem do texto. Então, vou pegar aqui, por exemplo, Salmo 50, os versículos vêm na margem, então fica de fácil localização, tá bom? No geral, os subtítulos também, as partes, as seções, né, estão entre o texto e no meio dele, tá? Os títulos das partes ou seções estão centralizados, tá vendo? A primeira parte, criação do mundo. A segunda parte, o paraíso terrestre, tá bom? Na Vulgata, essa questão também tá melhor, tá bom? É melhor visualizado. No geral, a diagramação, né, a disposição do texto, tudo é boa, tá bom? Aproveita mais o espaço, eu achei, do que a Vulgata lá, né? A Vulgata deixa muito espaço em cima, embaixo, tá bom? Os subtítulos, que nem eu falei, ele aparece aqui, ó, do lado do texto, né? Como é uma coluna só, os subtítulos aparecem aqui, ou os temas das perícopes, né? Por exemplo, aqui fala sobre o paraíso, aqui fala sobre o preceito divino, que fala sobre os nomes dos animais, tá vendo? Vem aqui do lado. As notas de rodapé são poucas notas, né? Ó, tá vendo? Gênesis 1 são poucas notas, porque não é dúvida de estudo. Que ilumina a compreensão de algumas passagens de alguns versículos, tá? Apenas, tá? Não é de todos os versículos e capítulos. No entanto, trata-se, assim como na Vulgata, da qual mantém parte das notas, né? De bons recursos que apresentam uma teologia, uma interpretação sóbria, tradicional, fiel ao magistério e à tradição da igreja. Isso que é importante, né? Um ponto negativo é que não vem indicado nos versículos no meio do texto. Então, aqui está comentando o versículo 14, por exemplo. Disse também Deus, produz a terra animais, tal. Só que aqui no versículo 14, aqui, ó, disse também Deus, sejam feitos luzeiros no firmamento do céu, tal. Não vem nenhuma indicação aqui de que tem uma nota sobre esse versículo. A gente tem que olhar aqui quais versículos tem nota, tá bom? Uma diferença aqui, essa versão do Padre Matos, essa versão aqui da Sisto Clementina, ela traz as notas de rodapé que informam como certos versículos se encontram no texto hebraico ou maçorético, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, ó, Gênesis 2:3, por exemplo.
Gênesis 2:3 vai explicar aqui, ó, o texto original diz que tinha criado operando, isto é, com o seu operar. Quando ele cita aqui o texto original, ele está se referindo ao texto hebraico. É lógico que essa versão que já segue os textos originais, né, Gênesis 2:3, ele não vai trazer essa nota, ó, não tem nota ao Gênesis 2:3, porque aqui já é traduzido do texto hebraico, e não da Vulgata Latina, tá bom? A gente pode ver esse exemplo também no versículo 4, aqui não traz, nos versículos 5 a 7, que a Vulgata traz, ó. Todas essas notas aqui, ó, 3, 4, 5 e 7, 9, são mostrando como está no original. Mas como aqui já é uma tradução do original, não vai trazer esses versículos. Só que o contrário não acontece, né? Então, quando aqui o original está diferente da Vulgata, ele não faz o contrário. Padre Matos deixou quieto, né? Vamos dizer assim. Ele não vai mostrar como está na Vulgata. Ele só traduziu do original e silenciou quanto a como estaria na Vulgata, tá? Para saber como estaria na Vulgata, você teria que pegar aqui a Vulgata mesmo, ou pegar a Bíblia da CNBB, por exemplo, que faz muito bem isso, tá? Ela mostra. A Bíblia de Jerusalém também mostra como está nas várias versões. A TEB algumas vezes, mas a Bíblia de Jerusalém e a da CNBB faz mais isso. Os Salmos, né? Vamos fazer alguns apontamentos aqui dos Salmos. A numeração dos Salmos segue diferente da Vulgata, né? Segue o texto massorético. Então, eu pego o Salmo aqui 35, ele pega o primeiro número é o 35, ele põe que na Vulgata está 34, tá bom? Aqui na Vulgata é o contrário, ele pega aqui 106, ele nem põe que é 107 no hebraico, no texto massorético, ele só põe que é 106. Ele segue a numeração da Vulgata Latina, tá bom? E aqui não, segue a numeração do texto massorético, tá bom? Uma curiosidade, cada estrofe de período de 8 versículos aqui do Salmo 119, vamos pegar aqui o Salmo 119, ó. Possui um subtítulo. Então, vamos pegar aqui no começo do Salmo 119. Ó, tem o subtítulo cada 8 versículos, porque é um salmo alfabético, né? Dividido de 8 em 8 versículos. E, né? Então, cada 8 versículos é a única Bíblia que eu vi que traz um subtítulo, ó. Feliz que observa a lei de Deus, primeiro 8 versículos, do 9 ao 16, alegremente observarei a tua lei, e assim ele vai, tá bom? Única Bíblia que eu vi fazer isso. Geralmente, as Bíblias colocam só o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tá bom? Só colocam a letra do alfabeto hebraico no início, dos 8 versículos, de cada 8 versículos. Agora vamos ver Isaías 11, de 2 a 3. Também uma curiosidade aqui. Fala dos 7 dons, né, do Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, de espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de piedade, né? Repousaria sobre o futuro Messias. Então, esta tradução continua seguindo a versão grega dos 70 do Antigo Testamento e a Vulgata, as quais duplicam o dom do temor, e ele respeitará o temor do Senhor, né? Que é traduzido como piedade, tá? Esse 7º dom não está no texto massorético, tá? Mas aparece aqui, ainda continua seguindo a Vulgata. Então, terminado segundo Macabeus, chegamos ao Novo Testamento, tá bom? Aqui acabou segundo Macabeus. Os livros, gente, é claro, eu não falei no começo, mas contém todos os livros deuterocanônicos da Igreja Católica Romana, logicamente, né? Tá bom? Incluídos os 7 livros que eu falei lá no texto da Vulgata, e em todas as outras Bíblias eu falo quais são, tá bom? Não vou repetir aqui. A Bíblia Vulgata não vem com esse prólogo, tá? Só essa versão aqui dos originais que vem
traz esse prólogo aqui ao Novo Testamento, tá bom? A introdução aos evangelhos é a mesma, essa introdução aqui é a mesma da Vulgata, igual a da primeira versão, né? As citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. A Vulgata não indicava de onde procedia a citação, né? Nem a destacava no meio do texto, o que eu vejo como um ponto contra dessa daqui, tá bom? Então ela não destacava aqui. Vamos pegar Mateus aqui que a gente vai dar pelo menos um exemplo, né? Já essa versão aqui dos originais faz ambas as coisas, destaca a citação trazendo em letras em itálico, né? No meio do texto. E também indica a fonte, a origem da citação, o que é bem melhor, sem dúvida, para nós, leitores, né? Sobretudo os iniciantes. Vamos ver, por exemplo, Mateus 1:23. Aqui, ó, 1:23. Olha lá. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porão o nome de Emanuel. Tá vendo que está em itálico, está destacado no texto? Que significa Deus conosco, Isaías 7,14. Além de fazer isso, ele coloca a citação ainda, o que essa Bíblia, que essa versão da Vulgata aqui não traz, ó, 1:23, ó, eis que a Virgem conceberá, traz em fonte igual ao do resto do texto e não cita de onde que é. Só que na nota de rodapé que ele vai falar, né, que ele vai citar. Aqui, como já faz isso, ainda traz a nota também, ó, citando Isaías 7,14. Eu acho que dessa forma tá melhor. Agora vamos pegar Atos 15:14, né? Atos 15:14. Uma outra curiosidade aqui. Simeão contou como Deus desde o princípio cuidou em tirar do meio dos gentios um povo que fosse seu, né? Nós vemos um pequeno, mas significativo exemplo de hebraísmo, tá bom? Como lemos na nota editorial, você pode ler lá, né? Nós não lemos aqui, mas você pode ler lá. Um dos objetivos dessa tradução com base nos originais, é ressaltar alguns hebraísmos antes encobertos. Quando ele fala antes, ele está se referindo à Vulgata, que encobre um pouco os hebraísmos do texto massorético, tá? Nesse versículo, nós lemos, por exemplo, Simeão. Olha que interessante. Você vai falar, mas um detalhe tão pequeno, mas é interessante. Porque as traduções geralmente trazem Simão. Simão contou como Deus. Mas aqui o Novo Testamento é escrito em grego, mas conserva o Simeão do hebraico. Então, o nome de Pedro no hebraico, no aramaico, era Simeão. E o nome em grego, né, era Simão. Olha que interessante. Aqui traz um nome hebraico, né? Olha o que explica, que eu vou pegar na Bíblia de Aparecida, que explica esse versículo. Olha lá, ó. A Bíblia de Aparecida também traz Simeão. Olha, não sei se dá para ver. Simeão. Aí ele explica aqui, ó. Esta forma aramaica do nome de Simão Pedro, que Simão é na forma grega, é a preferida por Tiago, muito ligada à cultura judaica, tá bom? Então, é um hebraísmo que Tiago usa de propósito para falar ali, estava no contexto do concílio de Jerusalém, né, o primeiro concílio da igreja, e Tiago usa de propósito esse E no meio, Simeão e não Simão, para dizer que Pedro era também hebreu, né? A última observação em 1 João 5,7. 1 João 5,7. O que nós vemos aqui? Com efeito, são 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue que derramou. E estes 3 estão de acordo. Tá bom? 5, 7 e 8. Então, só a versão Vulgata, né, do Padre Matos, que é essa daqui, e algumas traduções protestantes clássicas, vamos pegar aqui, ó, 1 João 5, 7. Vamos lá. 1 João 5, 7. Olha só como traz aqui. Porque são 3 os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo.
e estes três são uma só coisa. E são três os que dão testemunho na terra: o Espírito que rendeu sobre a cruz, a água e o sangue que derramou. E estes três são para confirmar uma mesma coisa. Então, só a versão Vulgata traz, e algumas traduções protestantes clássicas, né? As modernas já não trazem mais, traz essa glose aqui, né? Porque são três que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esses três são uma só coisa, tá bom? Quais protestantes trazem essa menção aqui ao Pai, ao Verbo e ao Espírito Santo? A King James Version, por exemplo, né? A versão do King James, a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Corrigida Fiel, e etc., e outras também. Trazem essa chamada interpolação trinitária, né? Que só aparece nos manuscritos bíblicos originais da Vulgata Latina, nos manuscritos que deram origem a essa versão Vulgata Sisto-Clementina, só aparece no século IV, tá? Depois de Cristo, lógico. Não aparece nos manuscritos antes do século IV. Então, é uma interpolação trinitária que os estudiosos chamam, né? Um acréscimo aí. Leamos a nota a esse verso, né? O que fala aqui, ó? Dão testemunho, essa Bíblia aqui, comenta assim, ó, dão testemunho. A seguir a estas palavras, a Vulgata, a partir do século IV, apresenta a seguinte interpolação no céu, esse texto aqui. No céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes três são um só. Tá vendo que essa versão traz esse comentário? Logicamente, essa versão não traz esse comentário, essa nota, porque ele traz o texto, né? Traz essa interpolação. Bom, qual que é a análise que eu faço dessa Bíblia, né? Dessa versão aqui, que é muito linda, aliás, eu já mostrei, né? A capa é muito bonita, muito gostosa de ler, né? Surpreendeu-me a fidelidade na tradução e a forma dela, né? Uma tradução que eu classificaria como direta e ímpar. E limpa, desculpa, né? Ímpar também, né? Que é a única. É semelhante à Bíblia de Aparecida, por exemplo, né? Que eu já fiz o review aqui no canal também. Chama a nossa atenção a beleza e o cuidado da língua, né? Que o padre Manuel de Matos Soares tinha. Também destaca o trabalho de editoração, do qual eu já falei, gráfico e diagramação, apesar das limitações que eu já citei. Então, é uma ótima versão dos originais, que junto com a Vulgata, né? São traduções referência, tá? Que até hoje para a igreja, tá bom? Para a liturgia em especial, né? Para a igreja de língua portuguesa, tá bom? Que cativa e causa ótima impressão, boa para leitura, oração e meditação pessoal, e para pôr à prova, testar inclusive outras bíblias, traduções não tão fiéis. Ou seja, não perde em nada, até hoje, para as bíblias mais recentes, tá bom? Essa versão aqui. Então, eu gostei demais. Além do que, não causa polêmicas, né? É uma versão que não carrega o ranço das edições modernas, né? Então, ela é uma tradução do Padre Matos a partir dos originais, como proposto pelo Papa São Pio X, depois seguidos pelos próximos papas, né? Em especial João Paulo II, que publica a nova Vulgata, né? Então, essa é uma tradução a partir dos originais, né? Que leva em conta a Vulgata, mas não traz aquele ranço, né? Você vai falar, mas como ranço, né? Das edições modernas. Que as edições modernas são demasiadamente alicerçadas no método histórico crítico, tá? Que põe em questão, em dúvida, temas caros da teologia, né? Da própria tradição das traduções, né? Clássicas, né? Põe em xeque muitos temas da exegese tradicional, né, e até da patrística, né? Então isso é um problema, é ruim, né? Essa influência tem o lado bom, positivo do método histórico crítico? Lógico, ninguém duvida. Só que às vezes traz um ranço, aí põe em dúvida muita coisa, né? Da teologia da tradição, né? Das traduções clássicas, que em nada ajuda, eu acho, eu penso, né?
Minha opinião, nada ajuda na fé do povo de Deus. Eu penso que faz uma bela dupla, né? Que se casa bem com a versão anterior dele, né? As duas versões são do Padre Matos, tá? E sem dúvida pode muito bem ser usada como versão favorita, tá bom? Ou como Bíblia principal. Eu não vejo problema nenhum. Eu já falei várias vezes aqui, a pessoa pode ter muitas Bíblias e escolher uma como versão principal. E eu citei a da CNBB, né? Essa também eu vejo que não tem problema nenhum ser usada como versão principal, tá bom? Enfim, vale muito a pena, né? O investimento numa Bíblia dessa, com certeza. Ou pelo menos, se você não quiser adquirir ela impressa, faça o download então em PDF do link aí embaixo do vídeo, ok? Deus abençoe você e sua família e até a próxima.